O milionário seguiu sua empregada negra após o trabalho. O que ele descobriu mudou tudo. Diana, preciso que você esvazie seus bolsos. Agora. A voz de William Harrison cortou o silêncio da mansão como uma lâmina fria. Aos 62 anos, o magnata do mercado imobiliário estava parado na porta da cozinha, bloqueando a saída da empregada que trabalhava para ele há 8 meses. Diana Thompson, uma mulher negra de 35 anos, parou de secar as mãos na toalha de prato e se virou lentamente. Seus olhos encontraram os dele com uma calma perturbadora. Não o pânico que William esperava ver, mas algo que parecia quase preparado. Há algum problema, Sr. Harrison? Sua voz manteve sua serenidade profissional habitual, mas havia algo diferente em seu tom, uma firmeza sutil que William nunca havia notado antes. Minha esposa diz que uma pulseira de diamantes está faltando do quarto dela. Uma pulseira que vale mais de $15.000. Ele cruzou os braços, deixando a acusação pairar no ar pesado da cozinha. Você foi a única pessoa que limpou lá hoje. William Harrison havia construído um império imobiliário baseado na premissa de que pessoas como Diana eram previsíveis, controláveis e facilmente intimidadas. Em suas empresas, ele havia demitido dezenas de funcionários negros com acusações similares ao longo dos anos, sempre conseguindo fazê-los sair silenciosamente, com medo de processos ou de manchar seus registros profissionais. Diana assentiu lentamente, como se processasse uma informação completamente nova, mas seus dedos não tremeram nem por um segundo, enquanto dobrava cuidadosamente a toalha de prato. E você automaticamente pensou em mim. Interessante. Não. Torne isso mais difícil do que precisa ser, continuou William, sua voz assumindo o tom condescendente que usava em negociações comerciais. Sei que você tem uma filha para sustentar. Sei que as coisas estão apertadas. Talvez você apenas tenha se confundido sobre o que era seu. Então Diana fez algo inesperado. Ela sorriu. Não um sorriso submisso ou nervoso, mas o tipo de sorriso que alguém dá quando finalmente recebe confirmação de algo que suspeitava há muito tempo. Senhor Harrison, disse ela, tirando o telefone do bolso com movimentos deliberadamente lentos. Antes de você esvaziar meus bolsos, que tal chamarmos a polícia? Tenho certeza de que eles adorariam investigar um roubo de $15.000. William hesitou. Havia algo sobre o comportamento de Diana que não se encaixava no roteiro que ele havia imaginado. Uma empregada culpada deveria estar implorando, se desculpando, tentando negociar, não oferecendo para chamar a polícia com a confiança de uma advogada experiente. Ao longo dos últimos 8 meses, Diana havia observado William cuidadosamente. Ela havia notado como ele tratava os jardineiros hispânicos, como falava com o entregador negro da farmácia, como seus olhos se enchiam de desprezo automático. Sempre que pessoas como ela entravam em seu mundo privilegiado, ela havia escutado suas conversas telefônicas sobre pessoas preguiçosas, que só queriam esmolas do governo, e suas teorias sobre como certas pessoas eram naturalmente inclinadas ao crime. Isso não é necessário se você apenas cooperar. Mas eu insisto, Diana o interrompeu, e pela primeira vez em 8 meses, William percebeu que ela não estava mais falando como uma empregada. Na verdade, tenho algumas coisas muito interessantes para mostrar aos oficiais quando chegarem. O telefone de Diana vibrou com uma mensagem. Ela olhou para a tela, e seu sorriso se alargou de uma forma que fez William se sentir subitamente desconfortável em sua própria casa. Timing perfeito, murmurou ela, digitando uma resposta rápida. Parece que vou ter visitantes mais cedo do que esperava esta noite. William observou, confuso, enquanto Diana guardou o telefone e finalmente começou a esvaziar os bolsos de seu uniforme. Chaves de casa, um pacote de chiclete, um lenço usado, e nada mais. Nenhuma pulseira de diamantes, nenhuma evidência de roubo. Satisfeito? Ela perguntou, estendendo suas mãos vazias. Mas antes que William pudesse responder, a campainha tocou, e então tocou novamente. O som ecoou pela mansão como um aviso ominoso, cada toque parecendo mais insistente que o anterior. Desculpe-me, Sr. Harrison, disse Diana, caminhando em direção à porta com uma confiança que deixou William completamente desconcertado. Mas tenho a sensação de que nossa conversa está apenas começando.
Enquanto ela se dirigia à porta, William ficou ali, percebendo pela primeira vez que talvez, apenas talvez, ele havia completamente subestimado a mulher que estava limpando sua casa há 8 meses. Havia algo sobre a maneira como Diana caminhava. Como se cada passo fosse calculado, como se ela soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Como se aquela acusação não fosse uma surpresa devastadora, mas sim um momento pelo qual ela havia esperado pacientemente todos esses meses. Do corredor vieram múltiplas vozes, algumas falando inglês, outras espanhol. William franziu o senho, tentando identificar quantas pessoas Diana havia deixado entrar em sua casa, e por que diabos ela tinha chaves para fazer isso, Sr. Harrison? A voz de Diana ecoou do hall de entrada, agora carregada de uma autoridade que ele nunca havia escutado antes. Poderia se juntar a nós na sala de estar? Temos muito o que conversar. Pela primeira vez em décadas, William Harrison sentiu que não estava no controle da situação, e o mais perturbador de tudo era que Diana parecia estar orquestrando cada segundo daquele momento, com a precisão de alguém que havia planejado isso por muito mais tempo do que ele poderia imaginar. Se você está gostando desta história de como as aparências podem enganar, e a justiça pode vir de onde menos esperamos, certifique-se de se inscrever no canal, para descobrir como uma simples acusação se tornaria o catalisador para uma revelação, que mudaria as vidas de todos os envolvidos para sempre. William seguiu Diana até a sala de estar, onde encontrou um grupo de pessoas, que definitivamente não havia autorizado a entrar em sua casa. 3 mulheres negras de várias idades estavam sentadas confortavelmente em seu sofá de couro italiano, enquanto um homem de terno impecável organizava papéis em sua mesa de centro. Que diabos está acontecendo aqui? William explodiu, sua voz ecoando pelas paredes cobertas de arte cara. Diana, quem são essas pessoas, e como elas entraram na minha casa? Senhor Harrison, disse Diana, sua voz mantendo a calma perturbadora. Gostaria de apresentá-lo à Sra. Johnson, que trabalhou para o senhor 2 anos atrás, a Sra. Williams, que durou apenas 6 meses, e a Sra. Danvers, que teve o prazer de limpar esta casa por 4 anos, antes de ser acusada de roubar um anel que depois apareceu no carro de sua esposa. William sentiu o sangue se esvair de suas veias. Aqueles rostos. Ele se lembrava vagamente de todas elas. Empregadas que havia demitido por suspeita de roubo ao longo dos anos. Mulheres que haviam deixado sua casa envergonhadas, sem referências, suas reputações destruídas. E este, continuou Diana, apontando para o homem de terno, é o Dr. Michael Obontz, um advogado especializado em direitos trabalhistas e discriminação racial. Dr. Obontz se levantou, estendendo a mão, que William completamente ignorou. Senhor Harrison, pelos últimos 8 meses, minha cliente, Diana Thompson, documentou meticulosamente um padrão de discriminação racial e falsas acusações contra empregadas negras nesta residência. Isso é ridículo, gritou William, seu rosto ficando vermelho. Tenho todo o direito de proteger minha propriedade. Se as coisas desaparecem e essas pessoas são as únicas com acesso, é óbvio que o quê? Diana o interrompeu, sua voz agora carregada de uma fúria controlada que fez William dar um passo para trás. Que mulheres negras são naturalmente ladras? Que não merecemos o benefício da dúvida? Que nossas famílias, nossas necessidades, nossos caracteres são automaticamente suspeitos? A Sra. Johnson, uma mulher na casa dos 60 anos, falou pela primeira vez. Você me acusou de roubar $500 do seu escritório. Disse que eu era típica do meu povo e que deveria conhecer meu lugar. Perdi meu emprego, minha referência, e quase perdi minha casa porque ninguém mais me contrataria. Encontrei o dinheiro uma semana depois, murmurou William, incapaz de olhá-la nos olhos. Estava no bolso do meu casaco. Mas você nunca me ligou, continuou a Sra. Johnson. Nunca se desculpou, nunca tentou fazer as pazes. Diana caminhou até a janela, olhando para o jardim perfeitamente cuidado. Por 8 meses, ela havia trabalhado nesta casa, não apenas como empregada, mas como uma investigadora silenciosa com diploma em jornalismo investigativo. Ela havia perdido seu emprego em um jornal local quando começou a investigar práticas discriminatórias entre a elite de Seattle.
Financeiramente devastada, ela havia aceitado o emprego de faxineira como forma de sobreviver, e então descobriu que William Hewson era exatamente o tipo de homem sobre quem ela costumava escrever. Sabe qual foi a primeira coisa que me chamou a atenção, Sr. Hewson? Diana se virou, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez William se sentir como um rato encurralado. Foi quando o ouvi ao telefone com seu advogado, rindo sobre como era fácil se livrar da ajuda de cor sempre que precisasse de um bode expiatório. William engoliu em seco. Ele se lembrava vagamente daquela conversa, mas não havia imaginado que alguém poderia ter ouvido. Ou talvez tenha sido quando ouvi dizer ao seu contador que perdas misteriosas eram uma ótima desculpa para demissões, e, cito textualmente, manter essa gente longe de famílias respeitáveis. Dr. Roberts abriu uma pasta e espalhou documentos pela mesa. Por 8 meses, Diana gravou conversas, fotografou evidências e coletou depoimentos. Temos registros de pelo menos 12 empregadas negras demitidas por falsas acusações de roubo nos últimos 5 anos. Vocês não podem provar nada, disse William, mas sua voz não tinha mais a mesma autoridade arrogante de antes. Na verdade, podemos, sorriu Diana, tirando seu telefone. Como aquela conversa 3 semanas atrás, quando você disse à sua esposa que havia encontrado uma mulher negra particularmente suspeita para contratar porque precisava de alguém para culpar quando o próximo incidente acontecesse. O telefone de Diana reproduziu a voz inconfundível de William. Esta Diana parece perfeita. Ela parece que roubaria se tivesse a chance. Quando precisarmos de um bode expiatório, ela será perfeita. Essa gente sempre tem um parente que precisa de dinheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. William olhou ao redor da sala, vendo seus anos de arrogância e preconceito refletidos nos rostos determinados das mulheres à sua frente. A pulseira da minha esposa, sussurrou ele, ainda tentando manter algum controle da situação, ainda está desaparecida. Vocês não podem negar isso. Diana caminhou até a lareira e pegou algo de trás de uma moldura de foto. A pulseira de diamantes brilhou na luz, cada pedra refletindo o olhar de choque no rosto de William. Estava exatamente onde sua esposa a deixou, disse Diana calmamente, atrás da foto do casamento de vocês. Ela a tirou ontem à noite antes de tomar banho e esqueceu. Encontrei esta manhã enquanto limpava, mas decidi esperar e ver até onde sua imaginação racista o levaria. William sentiu suas pernas ficarem fracas. Por 8 meses, ele havia completamente subestimado a mulher que limpava sua casa, tratando-a como um objeto descartável, em seu mundo de privilégios. Agora, vendo a determinação férrea nos olhos de Diana, e a pilha crescente de evidências contra ele, William Hewson percebeu que havia caído em uma armadilha, que ele mesmo havia construído com anos de preconceito e crueldade. Cada nova humilhação apenas fortalecia algo dentro de Diana que seus opressores não conseguiam ver, uma força silenciosa alimentada pela própria injustiça, que buscavam impor sobre ela. O que este homem privilegiado não sabia era que cada ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença de derrota, e que a mulher que ele havia escolhido como vítima era na verdade a pessoa mais perigosa com quem ele poderia ter cruzado o caminho. Vocês não entendem com quem estão lidando, disse William, sua voz recuperando parte de sua arrogância habitual, enquanto pegava seu telefone. Tenho advogados, contatos na polícia, juízes que me devem favores. Acham que podem simplesmente invadir minha casa e me ameaçar? Diana observou com genuíno interesse enquanto William discava rapidamente. Por 8 meses, ela havia estudado cada movimento dele, cada contato, cada tática que ele usava para silenciar suas vítimas. Ela sabia exatamente para quem ele estava ligando antes mesmo dele completar a chamada. Harvey, sou eu, William Hewson. Preciso que venha à minha casa imediatamente. Tenho algumas pessoas aqui fazendo acusações absurdas e a voz de William foi se enfraquecendo conforme ele escutava a resposta do outro lado da linha. Seu rosto foi do vermelho de raiva para uma palidez preocupada. O que você quer dizer com não pode me representar? Somos amigos há 20 anos, Harvey. William pressionou o telefone contra o ouvido, como se isso pudesse mudar a resposta que estava recebendo. Conflito de interesses? Que diabos isso significa?
Dr. Robont sorriu discretamente enquanto organizava mais documentos. Sr. Hewison, posso explicar. Meu escritório já representa formalmente a Sra. Thompson e todas as outras mulheres presentes hoje. Qualquer advogado que aceite seu caso agora enfrentará questões éticas sérias. William tentou mais 3 ligações. Cada conversa seguiu o mesmo padrão: desculpas embaraçadas, alegações de agendas ocupadas, conflitos de interesses súbitos, que ninguém conseguia explicar adequadamente. Em menos de 15 minutos, William Hewison, um homem acostumado a ter qualquer porta aberta, com uma simples ligação, estava completamente isolado. Como vocês fizeram isso? Perguntou ele, sua voz agora carregada de raiva desesperada. Diana caminhou até a estante de livros de William, passando os dedos pelos volumes caros que ele colecionava, mais por status do que por conhecimento. Senhor Hewison, por 8 meses não apenas limpei sua casa. Eu o estudei, cada ligação que fez na minha presença, cada nome que mencionou, cada favor que pediu ou ofereceu. Ela puxou um pequeno gravador digital de trás de um dos livros, depois outro e outro. William assistiu horrorizado enquanto Diana coletava dispositivos de quase todas as prateleiras. Descobri que o senhor tem um hábito interessante de fazer suas ligações mais comprometedoras na biblioteca, sempre nas manhãs de quinta-feira enquanto eu supostamente estava aspirando o corredor. Diana colocou os gravadores na mesa de centro. 8 meses de conversas. 8 meses de você se gabando sobre como manipula contratos municipais, como suborna inspetores, como usa informações privilegiadas para suas especulações imobiliárias. A senhora Danvers, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Ela veio até mim 6 meses atrás. Disse que sabia que eu era inocente e que tinha um plano para provar isso. No início pensei que ela estava louca, uma empregada planejando derrubar um milionário. Mas Diana não é apenas uma faxineira. Ela é uma jornalista investigativa, acrescentou Dr. Roberts, abrindo uma nova pasta, formada pela Universidade Columbia, especializada em expor corrupção entre a elite. Ela perdeu seu emprego no Seattle Herald quando começou a investigar práticas discriminatórias em empresas como a sua. William sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Por 8 meses, ele havia tratado uma jornalista investigativa como uma simples faxineira. Ele havia falado livremente sobre seus esquemas na presença da única pessoa que tinha as habilidades e motivação para destruí-lo completamente. O trabalho de empregada, continuou Diana, era apenas uma fachada. Eu precisava de acesso direto à sua vida, suas conversas, seus hábitos. E você me deu tudo isso de bandeja, porque nunca conseguiu enxergar além da cor da minha pele e do uniforme que eu usava. Diana mostrou-lhe o celular, onde uma transmissão ao vivo estava sendo exibida. Neste momento, 15.000 pessoas estão assistindo nossa conversa no Instagram. Cada palavra que você disse sobre se livrar da ajuda colorida está sendo compartilhada em tempo real. O número de espectadores continuou subindo, 16.000, 18.000, 22.000. Comentários rolavam rapidamente pela tela, a maioria expressando indignação e exigindo justiça para as mulheres presentes. Meus seguidores, explicou Diana calmamente, são principalmente jornalistas, ativistas e pessoas que acompanham meu trabalho investigativo. Eles reconhecem uma história importante quando a veem. William tentou se aproximar para encerrar a transmissão, mas Dr. Robont se levantou, bloqueando seu caminho. Sr. Hewison, qualquer tentativa de interferir com nossa documentação desta conversa será considerada intimidação de testemunhas. Você destruiu minha reputação, gritou William, sua compostura finalmente se desfazendo completamente. 20 anos construindo meu nome, minhas conexões, meus negócios, e você arruinou tudo em uma tarde. Não, respondeu Diana com uma serenidade que contrastava brutalmente com o desespero de William. Você destruiu sua própria reputação com anos de racismo, discriminação e crueldade. Nós apenas documentamos e expusemos quem você realmente é por trás de sua fachada de respeitabilidade. A senhora Johnson tirou um envelope do bolso. Diana me ajudou a entrar com uma ação judicial adequada contra você, não apenas por demissão injusta, mas por angústia emocional, difamação e discriminação racial. Meus advogados dizem que, com as evidências que ela coletou,
o caso é praticamente certo. Estamos todas processando, acrescentou a senhora Williams. Diana nos ajudou a entender nossos direitos, nos conectou com advogados especializados e documentou evidências que nem sabíamos que existiam. William olhou ao redor da sala, sua sala, e percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Cada pessoa ali tinha peças de um quebra-cabeças que ele nem sabia que estava sendo montado. Por 8 meses, Diana havia orquestrado meticulosamente sua queda, usando sua própria arrogância e preconceitos como armas contra ele. Seu telefone vibrava com notificações constantes, mensagens de parceiros comerciais, membros do clube de golfe, conhecidos da alta sociedade, todos questionando os vídeos que circulavam nas redes sociais. Sua secretária havia enviado 12 mensagens urgentes sobre repórteres ligando para o escritório. A Harrison Properties já está recebendo ligações, observou Diana, lendo as notificações em seu próprio telefone. Parece que 3 grandes contratos foram cancelados na última hora. É engraçado como as pessoas se distanciam rapidamente quando a verdade vem à tona. Foi então que William percebeu, aquele momento na cozinha, quando Diana havia se oferecido para chamar a polícia. Com tanta confiança, não havia sido uma reação espontânea. Havia sido o momento final de um plano em execução há meses, executado com a precisão de alguém que havia antecipado cada um de seus movimentos. Sob o peso de todos aqueles olhares determinados, William finalmente compreendeu a magnitude do que estava enfrentando. Esta não era apenas uma empregada buscando justiça. Era uma profissional experiente que havia usado sua própria arrogância para construir o caso perfeito contra ele. Mas enquanto os comentários na transmissão ao vivo se multiplicavam e sua reputação desmoronava em tempo real, uma pergunta assombrava William Harrison: se Diana havia planejado tudo isso com tamanha precisão, o que mais ela sabia sobre ele, que ainda não havia revelado? Pare essa transmissão agora, gritou William, investindo em direção ao telefone de Diana. Mas Dr. Robbins rapidamente se colocou entre eles. Senhor Harrison, qualquer tentativa de interferir com a documentação desta conversa será interpretada como intimidação de testemunhas, disse o advogado calmamente, enquanto o número de espectadores na transmissão ao vivo ultrapassava 30.000. Diana observou com fascinação científica, enquanto William desmoronava. Por 8 meses, ela havia estudado cada uma de suas reações, cada tática que ele usava quando se sentia encurralado. Ela sabia exatamente o que viria a seguir. Vocês não entendem, gritou William, seu rosto agora completamente vermelho. Eu sou William Harrison. Construí metade desta cidade. Vocês são. Somos o quê? Perguntou Diana, sua voz cortando como uma lâmina. Mulheres negras problemáticas que não conhecem seu lugar? Continue, Sr. Harrison. 35.000 pessoas estão ouvindo. O telefone de William continuava vibrando, mensagens desesperadas de sua secretária, estações de transmissão vertical ligando, parceiros exigindo reunião de emergência, ações da empresa despencando. Diana tentou uma última vez, sua voz assumindo um tom suplicante. Podemos resolver isso civilizadamente. Quanto vocês querem? 50.000? 100.000 para cada uma? O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Diana olhou para as outras mulheres, que retribuíram seu olhar com expressões de total incredulidade. Ele ainda não entendeu, murmurou a Sra. Johnson, balançando a cabeça. Diana caminhou até sua bolsa e retirou uma pasta grossa. Sr. Harrison, por 8 meses documentei não apenas suas conversas racistas, mas toda a extensão de seus esquemas. Gostaria de ver? Ela espalhou fotografias pela mesa de centro. William as reconheceu imediatamente, fotos dele entregando envelopes a inspetores da cidade, documentos falsificados sobre segurança em seus canteiros de obras, contratos fraudulentos com o governo municipal. Como conseguiu essas fotos? Sua voz agora era apenas um sussurro horrorizado. Lembra quando eu disse que precisava trabalhar nos fins de semana para pagar a faculdade da minha filha? Diana sorriu friamente. Bem, minha filha se formou há 5 anos. Nos fins de semana eu estava seguindo você até suas reuniões confidenciais. Dr. Robbins abriu outro arquivo.
Também temos registros bancários mostrando pagamentos irregulares, gravações suas, prometendo cargos públicos, em troca de favores políticos, e evidências de que você superfaturou pelo menos 12 projetos públicos nos últimos 3 anos. William se jogou numa poltrona, finalmente compreendendo a magnitude do que estava enfrentando. Você esteve me investigando por 8 meses. Fingiu ser empregada para me destruir. Não para destruí-lo, corrigiu Diana, sua voz assumindo um tom quase professoral. Para expô-lo pelo que você realmente é. A diferença é sutil, mas importante. Seu telefone tocou. Diana atendeu, colocando no viva voz. Diana, aqui é Rebecca Chan do Seattle Herald. Estamos preparando uma matéria de capa sobre discriminação racial entre a elite de Seattle. Podemos agendar uma entrevista? Claro, Rebecca. Tenho muito material para compartilhar. Mais ligações se seguiram. CNN, Washington Post, NBC News, cada uma aumentando o desespero visível nos olhos de William. Sabe qual é a parte mais irônica? Continuou Diana calmamente, guardando os documentos. Se você simplesmente tivesse me tratado com dignidade básica, nada disso teria acontecido. Eu estava apenas tentando sustentar minha família e fazer meu trabalho. Mas você não conseguiu enxergar além da cor da minha pele. A transmissão ao vivo agora tinha mais de 50 mil espectadores. Comentários fluíam rapidamente. Justiça. Finalmente, esse homem é nojento. Diana é uma heroína. William tentou uma última cartada desesperada. Vocês sabem que vou processá-las por difamação, invasão de privacidade, conspiração. Com que advogados? Perguntou o Dr. Robont sarcasticamente. Seus 5 escritórios habituais já nos informaram que não podem representá-lo devido a conflitos de interesse. E com que dinheiro? Acrescentou Diana. Porque, segundo meus cálculos, entre os processos que vamos mover, as investigações criminais que se seguirão, e a fuga de investidores que já começou, a Helwesen Properties estará fora do mercado. Em 6 meses. Nesse momento a campainha tocou novamente. Desta vez eram 2 detetives do Departamento de Polícia de Seattle. Senhor Helwesen, disse o detetive mais velho, precisamos conversar com o senhor sobre algumas irregularidades em contratos municipais. Temos um mandado de busca. William olhou ao redor da sala, sua sala agora cheia de evidências de seus crimes, testemunhas de sua discriminação e câmeras, transmitindo sua humilhação ao vivo para dezenas de milhares de pessoas. Como? Sussurrou para Diana. Como? Você orquestrou tudo isso com tamanha precisão? Diana se levantou, ajeitando a blusa com a mesma dignidade que havia mantido durante 8 meses de humilhação silenciosa. Simples, Sr. Helwesen. Você me subestimou completamente porque nunca conseguiu enxergar além de seus preconceitos. Para você, eu era apenas mais uma empregada negra, invisível, ignorante, descartável. Ela pegou a bolsa e caminhou em direção à porta, parando apenas para se despedir das outras mulheres que finalmente teriam justiça. A ironia é que, se você tivesse realmente me conhecido, teria descoberto que eu era a última pessoa no mundo que deveria ter escolhido como inimiga. Enquanto os detetives começavam a revistar a casa, e a transmissão ao vivo continuava documentando cada momento da queda espetacular de William Helwesen, uma pergunta pairava no ar: seria possível que um homem que havia passado décadas construindo muros de privilégio e preconceito finalmente tivesse aprendido que a verdadeira força vem daqueles que ele tentou manter invisíveis? Ou sua arrogância o impediria de aceitar a lição, mesmo diante de sua própria ruína? 6 meses depois, Diana Thompson estava sentada em seu novo escritório no 22º andar do centro de Seattle, olhando pela janela panorâmica para a cidade. Abaixo, o cargo de diretora de jornalismo investigativo no Seattle Herald veio não apenas com um salário que triplicou sua renda, mas com o reconhecimento que sempre mereceu. A história que expôs William Helwesen havia se tornado um marco nacional sobre discriminação racial e abuso de poder. 3 universidades já haviam oferecido cátedras para ela ensinar jornalismo investigativo, e seu livro Invisível, Como a Elite Perpetua o Racismo, estava na lista de mais vendidos há 16 semanas consecutivas. Do outro lado da cidade, William Helwesen caminhava pelos corredores quase vazios do que restou da Helwesen Properties,
De suas 87 propriedades, apenas 12 permaneceram sob seu controle após os processos judiciais. A investigação criminal resultou em 3 acusações formais: fraude fiscal, suborno de funcionários públicos e discriminação racial sistemática. A senhora Jansen havia usado o dinheiro do acordo para abrir uma pequena empresa de limpeza, contratando apenas mulheres que haviam sofrido discriminação racial no local de trabalho. A senhora Williams voltou aos estudos, completando o programa de enfermagem que havia abandonado quando foi injustamente demitida. Dr. Robbins expandiu sua prática, criando um departamento especializado em casos de discriminação racial. Diana sorriu ao ler uma carta de uma jovem jornalista negra que havia sido demitida após investigar corrupção municipal. Sua história me deu coragem para não desistir, escreveu a mulher. Estou seguindo seus passos e já tenho evidências suficientes para expor o prefeito. Naquela tarde o telefone tocou. Era Rebecca Chen. Diana, acabamos de receber confirmação. Você ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo investigativo. Ao sair do escritório, Diana passou em frente ao prédio que um dia foi a sede da Harrison Properties. Uma placa de aluga-se pendia na porta, e através das janelas ela podia ver salas vazias, onde um império construído sobre preconceito e exploração havia operado. A ironia não passou despercebida. William Harrison havia passado anos usando seu poder para tornar mulheres negras invisíveis em suas próprias vidas. No final, foi precisamente essa invisibilidade que permitiu a Diana observar, documentárias por cada aspecto de sua corrupção, sem que ele jamais suspeitasse do perigo que ela representava. A verdadeira vingança, Diana havia aprendido, não era simplesmente destruir aqueles que a machucaram. Era usar essa destruição como fundação para construir algo muito maior, um legado de justiça, que continuaria impactando vidas, muito depois que o nome de William Harrison fosse esquecido pela história. 3 quadras adiante, num apartamento modesto que mal conseguia pagar, William assistia ao noticiário da noite. A matéria principal mostrava Diana recebendo uma homenagem na prefeitura. Ele se perguntou pela milésima vez como pode ter sido tão cego, a ponto de subestimar completamente a mulher que acabou sendo sua perdição. A resposta era simples: pessoas como William nunca conseguem enxergar além de seus próprios preconceitos. Foi precisamente essa limitação que os tornou tão vulneráveis àqueles que ousaram ser subestimados. Se esta história de como inteligência e determinação podem transformar injustiça em triunfo te inspirou, não se esqueça de se inscrever no canal, porque às vezes a melhor vingança não é rebaixar aqueles que te machucaram ao seu nível, é se elevar tão alto que eles se tornam irrelevantes na paisagem do seu sucesso.